Agradecer aí a CLF que nos confiou, né, esse projeto aí. Esse é um projeto de 3 torres, né, e um edifício garagem. Fica ali em Paulista. O nosso desafio aí geotécnico, que eu vou mais frisar a nossa parte como executor, né? Então, o nosso desafio geotécnico é atravessar uma camada de calcário e ancorar a estaca na rocha sedimentar, né? Foram cravadas estacas mistas de pré-moldado com ponteira metálica e ainda teve mais a execução do pré-furo. Esse é o projeto. Esse aqui foi o projeto que foi, né? Aqui é a estaca pré-moldada com a ponteira metálica. Esse aqui é um projeto de uma torre. E o que foi dimensionado para a gente como executor eram pré-furos de 40 e 50, a depender da estaca, e com 9 metros. E aí a gente tinha pré-moldado de 20 por 20, de 26, e tinha as ponteiras metálicas aqui, W200, HP 250 e HP 310. E aí é o perfil geotécnico, né? Então, o nosso desafio como executor era justamente com o pré-furo você atravessar essa camada e depois você somente com a ponteira metálica, com a pré-moldada, você conseguir atingir esta camada aqui, que é da rocha sedimentar. Então esse era o nosso desafio. O projeto inicial tinha diâmetro 40 e 50, mas durante a execução a gente observou a necessidade de aumentar esse diâmetro, porque a gente via que em alguns casos mesmo com o pré-furo, mas estava desbancando. E com isso, a gente, na hora que ia cravar, não estava passando a estaca. Então, a gente aperfeiçoou isso e a gente utilizou um diâmetro de 80. Outro desafio lá também era você montar, né, o estaleiro para poder você confeccionar essas estacas, que foi até mostrado antes, inclusive, sobre as ponteiras metálicas e sobre as emendas. Então, você já preparava tudo antes para poder facilitar e agilizar a questão do processo de execução. Mas você vê aqui a ponteira, né, sendo preparada e ela depois soldada a parte da pré-moldada. E aí você conseguia agilizar a execução. Aqui mostrando, a gente utilizou uma perfuratriz com torque, né, porque você tem que atravessar aquela camada, então você usava bits na ponta do trado, você usava uma hélice com um torque de 16. E aqui você vê já aqui a pré-moldada com a ponteira metálica, né, sendo executada. A gente conseguiu, graças a Deus, ter sucesso aí, como vai ser mostrado com os resultados, né, que eu vou mostrar aqui. Eu queria, antes de mostrar sobre a questão, foi muito falado sobre ensaio de PDA, eu não sei se todos sabem exatamente como é. Então eu queria mostrar como é o processo de PDA, para vocês entenderem o quanto ele é importante na questão dos ensaios. Então, assim, é um computador onde ele tem os sensores, né, um computador específico, onde ele tem os sensores. Esses sensores você conecta ele à estaca, como está aqui, e daí você dá os golpes de forma crescente. A depender do equipamento que está sendo usado, você pode ir de 20 em 20, de 40 em 40, e se for um queda livre, você vai com alturas maiores, meio metro, 1 metro, isso vai depender do seu objetivo, né? Com isso você consegue registrar, consegue captar lá através dos sinais de força e de aceleração, que você consegue, de força e velocidade, você consegue a resistência mobilizada do solo, como já foi também falado aí, a parte lateral e a parte de ponta. Você consegue ver as tensões na estaca, se você não está forçando muito, principalmente as estacas pré-moldadas, você consegue verificar. Você consegue verificar a integridade da estaca, através desse equipamento você consegue ver se tem alguma fissura ou se tem alguma quebra na estaca. E você consegue ver o desempenho do martelo, que também foi falado, né, aqui. Então, é muito interessante a gente ter esse ensaio, principalmente no início da execução. Eu peguei aqui um exemplo dessa mesma obra, né? Não sei se está muito bom de ver, mas deixa eu chegar aqui mais perto. Agora eu entendi porque é que eu não estou enxergando. Bom, esse aqui é a estaca de 20 por 20, certo? Carga de trabalho para ela foi 50. A gente no segundo golpe, né,
já conseguiu, aliás, a gente com o segundo golpe já atingiu o objetivo. O peso do pilão, nesse caso, é um peso de um pilão de 5 toneladas, certo? Onde a gente precisou de uma altura de 50. O comprimento cravado está aqui, 16,90. E o DMX. O DMX é justamente a nega mais o repique, é o deslocamento. É a parte elástica e a parte plástica. E daí eu consigo ter o repique, né? Eu consigo também registrar o que a gente estava comentando, que é a energia de cravação. Então, com essa energia aqui, eu consegui, isso aqui está 90,4. Foi justamente aquilo que foi falado sobre a eficiência do martelo hidráulico, né? Um queda livre, às vezes você quer levantar muito, 3, 4 metros, para poder você chegar nessa energia. E mesmo assim você acaba forçando muito a estaca, principalmente a pré-moldada. Então, para a pré-moldada, principalmente o objetivo é um pilão mais pesado e uma altura de queda menor. Aqui eu também consigo ver a resistência que foi para o golpe, né? Não estou dizendo que ela não iria mais, foi de 171, onde uma parte foi lateral e a outra parte foi de ponta, certo? Aqui a gente chegou num fator de segurança de 3,4, certo? Que é bem interessante. E o JC, esse JC que a gente vê nos resultados é o fator de amortecimento do solo. Quando a gente faz os ensaios, a gente padroniza colocar 50. Mas quando a gente vai analisar, porque não é só o ensaio de campo, ali é um primeiro contato que você tem, mas quando você vai analisar, aí sim é que você tem o JC para aquele solo, para aquela estaca. E aí você modela um pouco os resultados e você pode ter um ganho de carga, a depender do JC. O Match Quality é outro ponto muito importante que a gente vai ver nos outros, porque o programa ele faz uma avaliação da sua análise, para que você entenda que você está seguindo um caminho correto. E aí você tem uma Match Quality entre 3 e 5, é uma boa análise, e um Match Quality entre 0 e 3 é uma excelente análise. Então isso é muito bom para a gente que está analisando. Aqui também, aqui é um golpe a golpe, o que ajuda a gente a entender, como você vai vendo que a partir que você vai aumentando a altura de queda, você vai vendo que você tem um aumento de carga, um ganho de carga. E aí você também vai vendo que o DMX vai aumentando, você vai vendo que a nega ela vai seguindo um mesmo padrão, então lhe ajuda a poder ver que aqui são as tensões da estaca, a compressão e a tração, para que você não fique forçando a estaca desnecessariamente. Isso é um dos critérios de parada dos ensaios, né? Aqui é uma outra, que é a de 400 com HP 310, onde você tinha 130 de carga de trabalho. E você chegou aqui a 391, né? Então você tem aqui um fator de segurança de 3, um Match Quality 317. Então, assim, pelo desafio, pelo que foi proposto, nós entendemos que foi um resultado excelente.